Glória a Deus. Paz para todos, amém, igreja? Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, número 120. Salmo número 120. Quero pedir para a irmã, se possível, conseguir dar um pouco mais de retorno para mim, fazendo um favor. Deus abençoe a todos grandemente. Senhor Jesus é maravilhoso, né? Nós temos motivos de sobra para agradecer e engrandecer a Deus, porque de fato Deus ele é maravilhoso. O Senhor Deus tem trabalhado ao nosso favor, tem feito a sua obra, tem realizado os seus milagres. É motivo de alegria, né? De nós estarmos engrandecendo esse Deus. E graças a Deus que estamos aqui, né? Para cultuar o Senhor, bendizer a Ele e ainda assim ser mais abençoados ouvindo da palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor Deus por tudo que o Senhor tem sido para nós, feito e realizado, que Deus também, eu vejo que Deus tem abençoado a igreja, né, os nossos amados irmãos. Então, eu sou grato a Deus por isso. Agradeço aos irmãos pelas orações, por nós, pelo nosso lar, pela nossa família. Ao pastor Luciano, mais uma vez, pela oportunidade concedida. E, no demais, o Senhor vai nos abençoando cada dia mais. Salmo 120, verso de número 1, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Amados, alguns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 11 anos atrás, a gente tinha um cachorrinho, né? E aconteceu desse cachorrinho ele ficar muito doente. Na verdade, ele foi envenenado, né? Jogaram veneno dentro do quintal lá, ele foi envenenado, literalmente envenenado. E nós ficamos muito tristes, porque a gente amava muito o cachorrinho, né? Eu lembro que era, acho que um sábado, talvez, era um sábado, acho que um feriado, não sei, mas acho que era um sábado. E a gente correu com o cachorrinho para vários, né, lugares na cidade, procurando um veterinário, alguém que pudesse atender, e o cachorrinho agonizando ali por conta do veneno que havia ingerido. E nós não encontramos lugar nenhum, porque era um dia que não tinha veterinário nenhum aberto, né? E não sei o que deu na gente, a gente, por algum motivo, sei lá eu qual, a gente acabou ligando num canil. E lógico que canil não tem nada a ver com isso. E o rapaz do canil falou: olha, tem um rapaz amigo meu que é veterinário assim assado, então eu vou ligar para ele. Não sei se o rapaz ligou para ele, pediu para a gente ligar, enfim. E vou falar com ele e ele vai abrir para vocês. Se falar que é o fulano de tal, né, que era ele, o rapaz do canil, que tá falando, ele, com certeza ele vai fazer, ele é amigo meu. E assim foi feito, fomos lá no lugar e então o veterinário ele abriu lá as pressas lá e prontamente nos atendeu, né? Naquele dia, era um dia que não funcionaria, né, ali a clínica veterinária. E colocamos lá o cachorrinho na maca, ele fez todos os procedimentos ali, para tentar salvar, né, o cachorrinho. Só que ele tinha ingerido muito veneno, e ele é um poodle, né, pequenininho, então é complicado, né. E ele ficou ali agonizando e tal, ele cuidando, fazendo ali todos os procedimentos, e aplicando injeção e tal, enfim. Chegou nos finalmente e falou: não tem mais o que fazer, tem que levar o cachorrinho para casa agora e ver o que vai acontecer, né. Enfim, não tinha mais o que fazer, porque ele ingeriu muito veneno e não tinha mais. E a gente levou para casa e a gente ficou muito triste. E o cachorrinho ele ficava agonizando, assim, deitado, agonizando, ele não tomava água, ele não ingeria alimento, ele não se mexia, ele ficava só com os olhos abertos, né? E agonizando ali, né? Porque sabe que ele caminhando para a morte mesmo, né? E como eu e a Thalita, a gente amava muito o cachorrinho, a gente foi para o joelho e oramos, falamos com Deus, para Deus curar o cachorrinho. E a gente orou e buscamos ao Senhor ali por alguns dias. E não é que Deus curou o cachorrinho, amados. De fato, Jesus curou o cachorrinho, atendeu a nossa oração. E até interessante a gente falar isso, porque, poxa vida, parece muito estranho, né? Ah, Deus vai curar um cachorro, poxa, né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas a verdade é que Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. O que é importante para você é importante para Ele também. Não importa o que seja. Se é importante para você, passa a ser importante para Deus também.
Para qualquer pessoa, principalmente alguém que não gosta de cachorros, e isso é normal, tem gente que não gosta mesmo, isso seria uma calúnia falar algo desse tipo, né? Falar, não, Deus entrou com providência, curou, o cachorro para. Então, para qualquer pessoa, isso aí é algo insignificante, é algo, sabe, intolerável. Mas, quando nós consideramos algo, amados, Deus, ele passa a considerar também. Porque o Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus que cuida e se preocupa com todos os detalhes das nossas vidas. Certa feita, a Laura veio falar comigo a respeito de algo lá da escola, uma coisa, obviamente, insignificante, porque é uma criança lidando com coisas de criança lá. Aparentemente é insignificante, e coisas que vai esquecer no segundo, terceiro dia. Mas, como eu a amo, eu passo a me prender àquilo que ela está falando. Eu presto bem atenção e procuro dar a ela atenção e conversar com ela a respeito daquilo que para qualquer pessoa seria insignificante. Mas para mim passa a ser significante, porque eu amo ela. Então, o que é significante para ela, automaticamente é significante para mim. Com Deus nas nossas vidas não é diferente. O Senhor Deus, ele nos ama, amados. E o que é insignificante para qualquer pessoa na face da terra, mas para você é algo significante, para Deus passa a ser significante também. E Deus, ele passa a se preocupar com isso, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Em tudo que você se preocupar na sua vida, Deus automaticamente, pelo amor que Ele tem por você, Ele passa a se preocupar também. Então tudo que você apresenta diante de Deus em oração, o Senhor nosso Deus, Ele se preocupa com aquilo. Por mais que seja algo humanamente falando insignificante, por causa do amor que Deus tem para comigo e para com você. Então, quando você estiver diante de alguma demanda na sua vida, um problema, uma dificuldade, qualquer coisa, que até mesmo aos seus olhos parece ser insignificante, pequeno, saiba de uma coisa: se você apresentar diante de Deus, com certeza o nosso Deus, Ele vai prestar atenção em você, Ele vai te dar atenção e Ele vai entrar com providência na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele trabalha em prol aqueles que buscam a Ele. Então não pare de buscar a Deus, não pare de orar e de clamar ao Senhor, porque o Senhor Deus é aquele que trabalha. E se você acreditar no agir de Deus, não importa o tamanho do milagre que você precisa na sua vida, o Senhor nosso Deus, Ele entra com providência em nome de Jesus. Quantos assim creem, amado? Levanta a sua mão e adore ao nome santo de Deus. Aleluia. O Salmo de número 120 foi um salmo escrito pelo rei Davi. E Davi, quando ele escreveu este salmo, o profeta Samuel, ele tinha falecido, acabado de falecer praticamente. Então ele escreveu o salmo de número 120 e o salmo de número 121. No salmo de número 120, o verso primeiro que nós lemos, está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Em outra tradução, vai estar escrito no presente, dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Ambas as traduções nos dá a entender claramente que o salmista, ele vem de um histórico de oração e busca ao Senhor. E quando ele cita essa frase neste louvor, ele está falando de algo que ele já viveu. Ele está querendo dizer: olha, teve uma época, um momento, uma ocasião na minha vida lá atrás, em que eu estava em momentos de angústia, e eu me lembro que eu clamei a Ele, e o Senhor Deus, Ele me ouviu, Ele me atendeu. É isso que o salmista está dizendo. E se você continuar a leitura por verso 2, 3 e assim em diante, você vai perceber que ele está clamando a Deus novamente por um acontecimento, um algo novo ali na sua vida. E nós sabemos que nesta época, nesta ocasião, o rei Saul estava a perseguir, o que Davi, que na época ainda não era rei, foi ungido a rei, mas ainda não estava reinando. Então Davi estava passando por perseguição, por momentos de dificuldade.
Existia todo um levante do mal contra ele, que usava ali do rei, ali todo o seu exército, para perseguir a Davi. Então tudo estava armado contra Davi. E Davi, nesse louvor e nessa oração, ele se lembra daquilo que Deus já havia feito lá atrás. Ele acreditou que Deus ele poderia fazer a mesma coisa sobre a sua vida, porque ele fez em uma outra ocasião. Ou seja, Davi ele não se esqueceu dos feitos de Deus, ele se lembrava daquilo que Deus veio a fazer em outras épocas. Então, com essa mesma fé, com essa convicção, ele coloca diante de Deus este louvor, esta oração, dizendo: eu me lembro muito bem de quando Deus trabalhou ao meu favor, quando eu estava angustiado, ele fez na minha vida. Então ele começa a clamar a Deus novamente. Nós, amados, nós temos também um histórico em nossas vidas, onde se nós vasculharmos as gavetas da nossa mente, do nosso coração, nós vamos encontrar momentos em que Deus trabalhou em nossas vidas, momentos em que Deus falou conosco. Quem sabe em sonhos, ou através de profecias ou profetas, que Deus falou conosco através da palavra. Se nós vasculharmos os arquivos da nossa mente, da nossa vida, nós vamos perceber que lá atrás, Deus ele fez coisas maravilhosas. Quantos de nós não presenciamos um momento onde a morte estava diante de nós e Deus ele veio a nos livrar? Quantos de nós não estávamos enfermos em uma ocasião e através da oração e da busca ao Senhor, o Senhor Deus veio a nos curar? Quantos momentos de dificuldade, momentos em que era difícil caminhar, era difícil dar mais um passo, e Deus pegou-nos no colo e começou a nos levar para a vitória. Quantas das vezes em nossas vidas lá atrás, nós não presenciamos momentos onde tinha somente portas fechadas, e então Deus entrou com providência, abriu as portas para que o nome dele fosse glorificado. Ou seja, há um histórico em nossas vidas, do que Deus tem feito e realizado. E se você não lembrar de nada neste momento, se lembre do dia de ontem, e você sabe que ontem você passou o dia dentro do livramento ali, dentro da bênção, dentro ali da proteção de Deus, porque praga alguma chegou à sua tenda, não teve nenhum mal que subjugou a você, ou que conseguiu sobressair diante da sua família e derrubar a sua casa, destruir ali a sua vida com Deus. Não, isso não aconteceu, porque você está aqui nessa noite. Ou seja, há um histórico, amados, em nossas vidas, do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado, e diante disso, nós podemos, diante do Senhor, no hoje, colocarmos o nosso louvor e a nossa oração, crendo e confiando no Senhor, dizendo: Senhor, eu me lembro que lá atrás o Senhor fez a obra, eu me lembro que um dia o Senhor ouviu e respondeu a minha oração, eu me lembro que no ontem eu respirava normalmente e tinha saúde, então no hoje o Senhor também pode fazer o mesmo milagre, porque Deus não está restrito ao tempo, Ele é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, e é Deus de eternamente. E se você clamar hoje na sua angústia ao Senhor, Deus ele entra com providência, e você alcança a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Há um histórico em nossas vidas, e em nome de Jesus, amados, eu profetizo sobre a sua vida que esse histórico ele vai aumentar, do que Deus tem feito e realizado, e daqui para frente mais e mais coisas Deus vai fazer sobre a sua vida, mais milagres vão acontecer, serão mais milagres, ali na lista de milagres que Deus tem feito, que Deus tem realizado. Em nome de Jesus, Deus vai fazer ainda mais. Glórias a Deus. Uma certa feita, tem um amigo meu, uns 15 anos atrás, hoje ele é pastor, na época eu acho que ele era diácono, ele estava passando por quase que uma dificuldade financeira, Na verdade, o que faltava para ele era o açúcar, faltava para ele açúcar, ele não tinha açúcar em casa. Interessante que ele, diante daquela situação, e faltava apenas açúcar, sabe o que ele fez? Ele orou e falou com Deus, disse: Deus, eu preciso de açúcar, não tem açúcar, e eu não tenho condições de comprar o açúcar. Amados, é algo insignificante? Para qualquer pessoa seria. Mas como eu disse, o Senhor nosso Deus, Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Se para você, isso que está dentro de você, na sua mente agora, se para você significa algo, Deus ele vai começar a se preocupar com isso também. Porque Ele te ama.
E como qualquer pai que ama seu filho, lhe dá atenção e considera ali as suas particularidades, Deus ele vai considerar também. Então coloque diante de Deus e coloque com fé. E ele colocou com fé diante de Deus, falou: Deus, eu preciso de açúcar. E um rapaz lá, não sei se era irmão, não lembro, ligou para ele e disse: irmão, é o seguinte, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para te dar, que eu tenho bastante aqui, eu não sei o que eu faço. Aí ele foi lá, chegou lá, o que era? Era açúcar. E o rapaz não sabia da oração. Ele falou assim: mas não era um açúcar, era um saco de 60 quilos de açúcar. Era muito açúcar para uma família só, né? E ele contando, ele disse: amado, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque eu percebi que Deus, ele se preocupou com uma coisa tão pequena, mas ele se preocupou. Por quê? Porque o servo do Senhor se preocupou com aquilo, meu querido. Então, as suas dores, as suas lágrimas, a sua angústia, por mais que olhando numa visão panorâmica é algo insignificante, mas se te machuca, machuca Deus também. Deus ele vai se preocupar com isso. Se um pai vê um filho chorando ali, se machucando com algo, você acha que ele não vai se condoer? Ele se condói com aquilo. Eu estou falando de um ser humano, imagina Deus. Então isso também toca o coração de Deus. Então Deus ele também se preocupa com isso. Aí ele ganhou aquele saco de açúcar de 60 quilos, mas era tanto açúcar que ele acabou dividindo com outras famílias também. Então você note que Deus ele é maravilhoso e ele se preocupa conosco. Mas tem muitas pessoas, em muitas ocasiões, que acaba diminuindo o poder de Deus, né? Fala: não, mas eu já vi pessoas falando isso, falando: como que eu vou orar e pedir para Deus entrar com providência, fazer isso daqui que é tão pequeno? Tem tanta gente lá passando fome e necessidade, né? No Brasil tem, ou na África, tem tantos países lá de famílias, crianças, morrendo de fome. Você acha que Deus vai se preocupar em me dar aí um saco de açúcar? Amados, se você orar e clamar a Deus para Ele te dar um saco de açúcar, se você não orar e não pedir também, as pessoas que estão passando fome lá, elas vão continuar passando fome, dependendo da situação. Então não é porque Deus ele te dá um saco de açúcar hoje, que Ele vai deixar de trabalhar na vida deles lá. E não é porque Deus ele não te dá esse saco de açúcar hoje, que Deus vai trabalhar lá. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos que olhar para a nossa vida, ver a nossa necessidade e apresentar diante de Deus. Se você sabe que lá no continente africano muitos países estão passando fome, não significa que Deus não vai te ajudar e te dar o alimento, o pão de cada dia. Porque o poder de Deus, amado, ele não vai diminuir. Porque muitas pessoas acham assim: não, eu não vou orar e pedir para Deus me dar isso, porque Deus pode fazer isso na vida de muitas pessoas que estão passando por situações piores do que a minha. Mas, então nós estamos invalidando o poder de Deus, nós estamos diminuindo Ele. O que nós estamos querendo dizer? Eu não vou pedir para Deus, porque com esse mesmo poder, Deus pode fazer coisas grandes lá, como se o poder de Deus fosse gasto conosco, sabe? Então se eu pedir para Deus isso, Deus vai estar gastando o poder comigo, enquanto Ele podia estar gastando com eles que estão passando necessidade maior. Mas o poder de Deus não é assim, porque se nós pensarmos assim, nós estamos diminuindo, invalidando o poder de Deus nas nossas vidas. Então o poder de Deus, eu já disse em outra ocasião, ele não diminui. Se Ele fizer algo grande, o poder de Deus é o mesmo que se Ele fizer algo pequeno. Deus ele não soa mais, porque Ele fez um milagre gigantesco. Se Deus ele faz algo pequeno, Ele não vai soar menos, não. Para Deus não é assim que funciona. Não é mais forçoso para Deus, não é mais desgastante curar uma nação ou curar uma pessoa. Para Deus tanto faz, é a mesma coisa. Porque se Deus curar uma pessoa ou curar uma nação inteira, para Deus é milagre do mesmo jeito. Para Deus não existe tamanho. O poder de Deus é o mesmo, meus amados. O poder de Deus é o mesmo, Ele não diminui, Ele não se desgasta. Então não pense que, eu não vou pedir para Deus fazer algo na minha vida, porque tem pessoa passando situação pior do que a minha. Não pense desse jeito. Ore e clame a Deus, se apresente diante do Senhor. Interceda por aquelas pessoas também. E aquelas pessoas também têm que se apresentar diante de Deus, para que Deus faça um milagre na vida delas também. Isso às vezes é a artimanha do diabo, de Satanás, que coloca isso na mente de muito crente. Fala: não, eu não vou pedir porque o meu vizinho está pior que eu. Você acha que Deus vai me atender nessa coisinha pequena, se o meu vizinho ali está
muito pior, sofrendo mais. Não, meu querido, com Deus não é assim. Cada um tem sua particularidade diante de Deus, as suas lutas, as suas dores, o seu sofrimento. Então, se você orar e pedir a Deus, sei lá, um carro novo, uma moto, ore e peça para Deus, meu querido, não tem problema. Ah, mas pai, Deus pode fazer um milagre lá na vida de Beltrano, que está passando fome, e eu estou aqui pedindo um carro. Meu querido, cada um tem a sua vida, e como eu disse, os seus problemas, suas dificuldades, os seus sonhos, os seus desejos. Então não deixe o diabo trabalhar na sua mente, lançar esse tipo de seta, e fazer com que você não ore e não clame ao Senhor, para que Deus não abençoe a sua vida. Então apresente diante de Deus, e tem pessoas piores do que você, apresente elas também, mas não deixe de buscar ao Senhor para a sua vida e para com a sua família, porque o Senhor nosso Deus é aquele que trabalha na vida de todos aqueles que buscam e clamam a Ele. Se você clamar ao Senhor, Deus vai trabalhar na sua vida. Se o seu vizinho lá, ele não clama a Deus, é uma outra questão, é uma outra vida, uma outra situação. Faça a sua parte diante de Deus para com a sua família, para que você alcance de Deus o milagre e a bênção sobre a sua vida. Aleluia. Uma certa feita, o povo de Israel, no reinado do rei Jorão, estava passando uma situação, uma fome gigantesca. A Bíblia nos diz que a fome era tão grande, que duas mulheres combinaram entre si, dizendo: olha, vamos matar os nossos filhos e comê-los? Vamos. Então, uma falou: vamos matar o seu, então, e depois amanhã a gente mata o meu. E elas fizeram isso, mataram um dos filhos de uma das mulheres ali, e ambas comeram a carne da criança. No outro dia, quando era para matar o outro filho, a outra criança, a mulher, né, ali a mãe da criança viva, escondeu a criança. E a mulher ali que tinha matado seu filho no dia anterior ficou muito enraivecida. Então foram ali diante do rei, falaram com o rei Jorão, falando: olha, tem que fazer alguma coisa, porque eu combinei com essa mulher aqui, da gente matar o nosso filho e comer, a gente matou e comeu. No outro dia era para matar o dela, e ela escondeu o filho dela. O rei, ele ficou indignado com aquela situação, porque a fome era extrema. Então imagina só, como que era a situação que o povo estava vivendo naquela ocasião, a ponto de ocorrer algo dessa natureza. O rei Jorão ficou indignado, e ele jurou buscar a cabeça de Eliseu, por conta da situação que acontecia ali em Israel. E então Deus usou o profeta Eliseu, dizendo: olha, é o seguinte, amanhã vai acontecer um grande milagre nesse lugar. 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. O que ele estava querendo dizer era: vai acontecer um milagre, vai ter comida de sobra, ela vai ficar barata, amanhã vai acontecer um grande milagre. Mas existia um homem ali, que era capitão, onde o rei ele confiava, que ele não acreditou na profecia e no poder de Deus. E o que ele fez? Ele invalidou o poder de Deus sobre a sua própria vida. Verso de número 2: porém o capitão em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Então o profeta Eliseu respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. O que o comandante ele fez, foi invalidar, o capitão, ele foi invalidar o poder de Deus sobre a sua própria vida, porque Deus havia profetizado através do profeta Eliseu. E o que ele fez ali? Não acreditou, não creu, e ainda expressou aquilo, né, de lábios, que era impossível isso acontecer. E a Bíblia vai nos falar que então 4 leprosos, estando ali à porta da cidade, eles decidiram partir para o arraial dos sírios, dizendo: se a gente entrar na cidade a gente morre, se a gente ficar aqui a gente morre de fome também, vamos lá para o arraial dos sírios, se eles nos matar morreremos e ponto final. E eles foram para o arraial dos sírios. Quando eles chegaram lá não tinha mais nada, não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa,
tudo estava abandonado, as tendas, a comida, o ouro, tudo que eles tinham estavam ali abandonado, porque a Bíblia vai nos falar que quando eles estavam indo para o arraial dos sírios, Deus fez com que eles ouvissem barulhos de carruagem, de tropas, de pessoas, de exército vindo contra eles, e eles ficaram muito apavorados, e fugiram dali, abandonaram o arraial, abandonaram tudo. Chegou lá os 4 leprosos, tinha o que lá? Ninguém, somente comida, ouro, tendas, estava tudo ali. Então eles ficaram alegres com aquilo. Eles pegaram um pouco, esconderam e tal, mas falaram, não vamos fazer isso, porque isso é um grande mal, a gente vai ficar com isso tudo para a gente. Vamos voltar lá e avisar o povo de Israel. Foram lá, avisaram o povo de Israel, avisaram o rei, avisaram todo mundo. O rei mandou lá homens, vai lá e vigia, vai ver se isso é verdadeiro mesmo. E foram lá, vigiaram, olharam tudo, falando, de fato os sírios fugiram. O povo foi, amado, naquela multidão, naquela função. Imagina, uma fome extraordinária, ao ponto de uma pessoa matar e comer o seu próprio filho. Você acha qual foi o alvoroço daquele povo, para correr ali para o arraial, e poder pegar toda a comida, o despojo, o ouro? Eles foram naquela alegria toda, né? E o rei colocou ali o comandante na porta, para que ele comandasse ali a saída do povo, ordenasse tudo. Mas o povo atropelou aquele homem. Por quê? Porque ali a gana, a fome era gigantesca, e aquele homem, a Bíblia nos diz, morreu pisoteado, não conseguiu usufruir do poder de Deus sobre a vida do povo. Sabe por quê? Porque ele invalidou o poder de Deus, meu querido, sobre a sua própria vida. Eu não estou dizendo que você vai ser pisoteado pelos homens e morrer fisicamente falando, mas você pode ser pisoteado pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, e pelo inimigo, pelo adversário, se nós invalidarmos o poder de Deus por sobre as nossas vidas. Nós cremos em um Deus que é poderoso, meu querido, que é criador de tudo e de todas as coisas. Não existe luta, problema ou dificuldade diante de Deus. Para Ele isso é inexistente. O nosso Deus, Ele pode tudo. E se nós não confiarmos em Deus, não acreditarmos no Senhor, e invalidarmos o poder dEle por sobre as nossas vidas, vamos ser pisoteados pelas lutas também. Mas se nós fizermos o oposto desse comandante, e acreditar na promessa de Deus, acreditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, então nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor. E quando o Senhor derramar o seu milagre por sobre a vida de todos aqueles que creem, você será um deles, e será grandemente abençoado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi dito aqui nessa noite, Deus usou a irmã para falar, não importa qual é o governo, meu querido, o importante é o Deus que está sobre as nossas vidas. Isso é o mais importante. Não importa quem entra, quem sai ou quem deixa de sair, o mais importante é nós estarmos no querer e na vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Isso é o mais importante, estar na direção de Deus, isso é o mais importante. Aleluia. Deus se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Ele se preocupa com tudo, com todas as coisas, até mesmo com as injustiças que acontecem em nossas vidas. Você acha que Deus não se preocupa? Ele se preocupa. Quando acontece algo em nossas vidas que nós sabemos que é injusto, se você apresenta diante do Senhor, o Senhor Deus é aquele que ouve a sua oração e entra com providência ao seu favor. Deus, Ele não tolera a injustiça, mas Ele só vai fazer a justiça em nossas vidas se nós nos colocarmos na presença dEle, em oração, em busca ao Senhor e na obediência. O Senhor Deus, Ele faz justiça. Eu sei que é já conhecido de alguns irmãos aqui, e nós iniciamos um trabalho que a gente está trabalhando com a gente abriu uma hamburgueria artesanal. A gente trabalha por delivery, né? E como toda hamburgueria ou lanche que tem na cidade, nós colocamos também no iFood, para trabalhar lá no iFood. E eu acho que 2 dias ou 3 dias, né, que a gente trabalhou no iFood, antes de... foi acho que uns 2 dias que a gente conseguiu trabalhar pelo iFood ali, e depois a gente sofreu um bloqueio ali na plataforma, né? E a gente não sabia o porquê. A gente foi procurar saber o porquê que havia sido bloqueado. E a gente não conseguia as informações ali do bloqueio e tal. E a gente não conseguiu trabalhar mais com o iFood, nada. Não, ou seja, a loja nossa ali
ela chama de loja lá, né? A hamburgueria ela não abria mais. E eu entrei em contato com eles e falei com eles através de chat, de e-mail, enfim, era uma burocracia muito grande, difícil de resolver. E pelo que nós entendemos ali, eles estavam apontando coisas que na verdade não tinham acontecido, né? E lá tinha, a primeira mensagem era uma pendência financeira, como na verdade nós começamos, tinha apenas 2 dias, então não tinha pendência financeira nenhuma. E procurando saber, e conversa vai, conversa vem, e as coisas foram ficando cada vez mais complicadas, e a gente não conseguia mais vender por ali. E aí a gente foi para o joelho, né? Orar e clamar ao Senhor. Até conversei com um pastor, né, por telefone, para nos ajudar em oração, e nós começamos a orar, pedir para que Deus entrasse com providência, porque, segundo eles, alguma política da plataforma, da empresa, havia sido quebrada. Mas eu sabia que nada tinha sido quebrado. Eu reli a política deles várias vezes. Eu não conseguia encontrar nenhuma falha nossa, da nossa parte, de modo com que a gente viesse sofrer aquele bloqueio. A gente ia ficar bloqueado até o ano que vem, para você ter uma ideia, né? E eu não via nada, nada. E eu orava, falava diante de Deus, eu não vejo nada, né? E conversava ali, buscando ali informação, e passa dia, passa outro dia. Eu coloquei até no Reclame Aqui, e eles respondiam, ia lá e mandava outra mensagem, falava por causa disso, falava não, por causa disso não foi porque mostrava toda a situação, enfim, né, esse é um testemunho que eu estou contando. Eles mandaram no último dia um e-mail dizendo, não vamos abrir mais a sua loja, ela vai permanecer bloqueada. E aí, como a gente já estava orando, eu fui para o joelho de novo, orei e falei com o Senhor, falei, Deus, eu fui até audacioso, amados. Muitas vezes a gente ora errado, muitas das vezes, né? Na verdade, a maioria das vezes a gente ora errado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós oramos falando com Deus coisas que às vezes não vai dar certo na nossa vida. Mas nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia nos diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele funciona nessa ocasião como se fosse um filtro, né? A gente ora, a oração passa por ele, ele filtra tudo aquilo que não vai valer para a nossa vida, que vai dar errado, ele já filtra ali, e diante de Deus, Deus ele entende, sabe da nossa necessidade, o que é bom para cada um de nós. Por isso que muitas vezes Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente quer, porque ele passou pelo filtro a sua oração, não ia dar certo para você, ia dar errado, mas então o Senhor Deus é misericordioso, ele quer fazer o certo, né? Glória a Deus. E eu cheguei diante de Deus e eu fui bem audacioso, falei, Deus, o Senhor disse que nós somos menina dos teus olhos. E o Senhor diz na tua palavra, ai daquele que tocar na menina dos seus olhos, Senhor. Eu falei com Deus e falei, Deus, sinceramente, se entrar um cisco no meu olho, eu não vou deixar não, eu vou bater minha mão e vou arrancar ele. Se eu fosse o Senhor, eu não deixava isso acontecer com a menina dos seus olhos, não. Porque está escrito na tua palavra, e eu creio na tua verdade e na tua justiça, e eu clamei pela justiça de Deus. Falei, Deus, eu quero a tua justiça, porque o Senhor ama a justiça. E eu comecei a trazer versículos da Bíblia, que são promessas para a minha vida e para a sua vida. Por isso que é bom nós aprendermos a Bíblia Sagrada, amados, porque a nossa oração, ela se estabelece com mais firmeza e estrutura, porque nós conhecemos as promessas de Deus. E eu orei e clamei ao Senhor naquela noite, e depois ao amanhecer eu clamei a Deus de novo, e depois, com coisas de segundos ali, a hora que eu olhei lá na plataforma, estava desbloqueado. O Senhor Deus entrou com providência, ouviu o nosso clamor, atendeu o nosso chamado e fez a justiça dele acontecer, porque de fato era uma injustiça, e o nosso Deus, ele não tolera a injustiça, e isso é bíblico. Salmo número 11, verso de número 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. A Bíblia nos diz que Deus é justo e ama a justiça. Então toda e qualquer injustiça que acontecer sobre a sua vida, se você apresentar diante de Deus, o Senhor nosso Deus é aquele que entra com providência. Se você não tolera a injustiça, porque você é um cristão, e é seguidor, e serve a Cristo, Deus ele não tolera também, muito mais do que nós. E o Senhor Deus é aquele que entra com providência, é aquele que faz a justiça dele acontecer.
Então qualquer coisa que acontecer na sua vida, por mais pequeno que seja, mas se for injusto, se você colocar diante do Senhor, o Senhor nosso Deus é aquele que manifesta a sua justiça. Os homens podem te injustiçar, os juízes, a lei pode te injustiçar, mas nós servimos um Deus que ama a justiça e não permitirá a injustiça sobre a vida dos seus servos. Quantos creem nisso, levanta a sua mão e adore ao Senhor, aleluia. Oh, ramai, candai, surecalabachuri, bicandanabalabassi, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salmo 103, verso de número 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Amados, é muito importante nós conhecermos a Escritura Sagrada. Sabe por quê? Porque quando acontece coisas em nossas vidas, o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele nos faz lembrar das promessas que nós já aprendemos na Bíblia. Então, na nossa oração, nós podemos trazer estes versos diante de Deus e orar com mais fé. Conhecer a Bíblia Sagrada, ela tende a aumentar ainda mais a nossa fé. Então você passa a se lembrar das promessas de Deus, e a sua fé tende a aumentar, porque você sabe que Deus prometeu, e Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus Ele promete, Ele cumpre. Se está na Bíblia, Deus Ele cumpre. Uma das coisas que Deus escolheu fazer, e não me tenha por mal pronunciando dessa forma, mas para que você entenda, foi ser refém de sua própria palavra. Deus sabia que se Ele prometesse algo, Ele se tornaria refém desse algo que Ele disse, mas Ele não se preocupou com isso. Ele decidiu se tornar refém de sua própria palavra. Sabe por quê? Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida. Isso está nas Escrituras, então Deus Ele vai cumprir, meu querido. Então você tem que orar com fé, sabendo que Deus Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, em nome de Jesus, aleluia. Quantos reis vieram depois de Davi, fazendo tudo errado, adorando deuses estranhos, adorando a estátuas, e passando seus filhos no fogo lá, sacrificando seus filhos, fazendo toda sorte de maldade, abandonando a Deus. E Deus não tirava o rei ali de seu posto de rei para colocar outro. Sabe por quê? Porque Ele prometeu para Davi que a casa dele reinaria para todo sempre. Então, se você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, e principalmente Crônicas, você vai ver por várias vezes Deus dizendo isso: por causa da promessa que eu fiz para o meu servo Davi. Davi não existia mais, já há muitos anos, já tinha falecido, mas a promessa que ele fez para Davi ainda estava existente diante dele, porque Deus Ele prometeu. Deus Ele falou por várias vezes. Ele reinou, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas reinou durante 20 anos. Beltrano de tal reinou, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, reinou por 30 anos. Por quê? Porque Deus prometeu para Davi, e o próprio Deus falava: por causa da promessa que eu fiz para o meu servo Davi. Deus sabia que se tornaria refém de sua própria palavra, mas Ele fez do mesmo jeito, por causa do amor que Ele tinha para com seu servo Davi. Portanto, tudo que está na Bíblia Sagrada, todas as promessas, se você conhecer ela diante de Deus em oração, você vai se lembrar, e você vai colocar diante do Senhor, se lembrando, e a sua fé vai estar mais firme diante de Deus. E como Deus decidiu ser refém de sua própria palavra, Ele não vai negar, e Ele vai fazer o milagre na hora certa e no momento certo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus ele é justo, Ele não tolera a injustiça sobre as nossas vidas. A irmã prepara um louvor em nome de Jesus, amém? Pode preparar já. Você lembra de Daniel, como conspiraram contra ele? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Daniel, ele foi, tentaram matar ele, vamos ser sinceros, tentaram matar Daniel. Por quê? Porque o rei Dário, ele colocou 120 príncipes sobre o reino. Só que sobre esses 120 príncipes, ele colocou 3 presidentes. Um deles era Daniel. E a Bíblia vai nos falar que o Daniel, o profeta Daniel, ele se destacava entre todos os príncipes e entre os presidentes. E o rei planejava colocar Daniel sobre tudo, para governar tudo. Então ficaram ali com inveja de Daniel,
muito bravos, falando, poxa, mas a gente tem que fazer alguma coisa para pegar esse homem. Só que eles tentaram, de várias formas, olhar para Daniel ali nas minúcias, tentando encontrar um erro, algo que pegasse Daniel e viesse condená-lo diante do rei. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que nada achava em Daniel que condenasse ele. E aí tiveram uma ideia, vamos fazer uma lei, e vamos colocar nessa lei que nesse dia não pode orar e falar com Deus, não pode falar com nenhum Deus, não pedir nada para ninguém, somente ao rei. Aí a gente vai conseguir pegar Daniel. Apresentaram diante do rei. E como a lei dos medos e persas não poderia ser revogada, a Bíblia nos diz que depois que o rei assinou, eles foram alegremente ali para a casa de Daniel. A Bíblia vai nos falar que Daniel orava 3 vezes por dia em direção a Israel, intercedendo por Israel. E ali onde Daniel, eram os aposentos dele, tinha janelas. E olha que interessante, lá no verso de número 10. Daniel, pois, quando soube que o dito estava assinado, ou seja, Daniel sabia de tudo, entrou em sua casa, orava no seu quarto, com janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel sabia do dito do rei. Sabe o que ele fez? Continuou cumprindo a vontade do Senhor. Tinha janelas. Daniel não fechou as janelas. Daniel podia não ter orado naquele dia, mas ele decidiu ainda assim orar. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que a justiça de Deus não pode ser revogada. Daniel, ele conhecia as leis dos medos e persas, porque Daniel era um governante também, ele era presidente. E ele sabia que se a lei dos persas e dos medos não poderia ser revogada, nem mesmo pelo rei, quanto mais a lei de Deus e a justiça de Deus. E ele decidiu orar e buscar o Senhor do mesmo jeito. Chegaram lá, encontraram Daniel orando, o que fizeram? Foram falar para o rei, rei, vai ter que colocar Daniel na cova dos leões, porque aí está na lei. Jogou Daniel na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele estava dentro da justiça e do querer e da vontade de Deus. Amados, se nós estivermos na vontade de Deus, não importa a injustiça que fizerem contra nós, o Senhor nosso Deus é aquele que se coloca diante de nós, para que nós possamos ser abençoados, para que a injustiça se converta na justiça do Senhor. E então o mal que tenta prosperar contra as nossas vidas, ele mais uma vez é envergonhado, porque o Senhor nosso Deus é poderoso acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluias! Vem louvar, irmã, em nome de Jesus. Coloque de pé nessa noite, amados, em nome de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite, glória a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. E você que tem algo a apresentar diante do Senhor, quem sabe uma injustiça que fizeram com você, ou que estão fazendo, ou quem sabe você tem algo a apresentar diante de Deus, que diante da sua concepção, quem sabe é tão pequeno, e um detalhe, apenas um detalhe na sua vida. Se você tem algo, em nome de Jesus, eu te convido a apresentar isso diante de Deus. Se você sentir no seu coração e se estar aqui na frente, te convido a colocar diante do Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem tirado a sua paz, ou quem sabe nem chegou a esse ponto ainda, mas coloque diante do Senhor. Se você sentir no coração, vem para frente para que nós façamos aqui uma oração de fé, acreditando no milagre e no agir de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, amado, no agir de Deus. Eu sou prova e testemunha de que Deus, Ele faz milagres, meu querido. Eu sou prova e testemunha de que Deus faz coisas maravilhosas. Ah, meu querido, antes de começar o louvor, antes de iniciar o louvor aqui, esse mesmo cachorrinho, que eu, do começo do testemunho, que eu usei como introdução, ele está vivo até hoje, tá? E detalhe, por esses dias, meses atrás, um mês atrás mais ou menos, ele começou a passar um problema de saúde, sabe? E eu dei uma pesquisada na internet e descobri que na verdade aquilo era uma doença causada por uma bactéria, ou ainda um tumor, um câncer, ou seja, duas coisas ruins, né? E, entre aspas, incuráveis, né? Se a gente não recorrer, ou o Senhor Deus não trabalhar. Sabe o que eu fiz? Eu fiz igual o salmista, Salmo 120. Eu me lembrei que Deus lá atrás, Ele atendeu minha oração na minha angústia. E eu orei pela mesma coisa e falei, Deus,
Lógico que Deus se lembra, né? Mas a gente ora dessa maneira. Deus, o Senhor se lembra aquela vez que eu orei, clamei o Senhor na minha angústia, o Senhor me atendeu por causa desse cachorrinho? Eu oro e te apresento diante do Senhor novamente. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus curou ele de novo, meu querido. Isso é bênção de Deus, é um detalhe, é uma coisinha pequena, sim, mas Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida, meu querido. E Deus fez um milagre de novo, o cachorrinho está lá, graças a Deus. Então quer dizer que o cachorro nunca mais vai morrer? Não, meu amado, é óbvio, ele está velho, qualquer hora ele fica doente de novo e vem a falecer, isso é normal, né? Então isso pode acontecer. Quer dizer que o iFood nunca mais vai te bloquear? Não, pode bloquear de novo em alguma outra ocasião. Pode acontecer. É normal. Lázaro foi ressuscitado. Então quer dizer que ele nunca mais morreu? Está vivo até hoje? Não, ele morreu de novo. Pela segunda vez, mas morreu. Se Deus te cura de uma doença ou enfermidade, quer dizer que você nunca mais vai ficar doente? Você pode ficar doente de novo. É normal isso acontecer. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Solta o louvor em nome de Jesus. Apresente diante de Deus, amado, a sua causa, em nome de Jesus. Nós vamos orar e o Senhor Deus, Ele vai entrar com providência. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ai, lamai, pondeia, sede rabial da gasople de befaz, alebaixo que de becanto, aleluia. A obra do Senhor, ninguém pode parar. Pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Clame ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova dos leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Esteja sempre em oração a clamar ao Senhor. Mesmo sendo perseguidos, aleluia, não negavam ao Deus entra com providência nessa noite sobre a sua vida, se você crê em nome de Jesus. Sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegues, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mundo. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá um escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Deus de poder, aleluia. Senhor Deus é maravilhoso, amado. Ele entra com providência nessa noite, se você crê em nome de Jesus. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjo para nos guardar. E o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Nada nem ninguém pode fechar a porta de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá um escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Glorifique, adore e bendiga o nome santo do Deus vivo. Aleluia. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente, porque Deus sempre dá um escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Deus de poder e glória, aleluia. Adore e bendiga o nome santo do Deus vivo nessa noite.
Adore e acredite no Santo Deus de Israel que está sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia. O mesmo Deus que profetizou pela boca do profeta abundância de viveres naquela fome, naquela dificuldade, nessa noite Ele está aqui, e Ele profetiza sobre a sua vida, aclamando, aleluias. Deus entra com providência, e não há nada que possa criar obstáculos diante do nosso Deus, em nome de Jesus, aleluias. Oh Senhor, meu Deus eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nessa noite apresentamos, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, a nossa vida, porque sabemos que o Senhor é aquele que entra com providência, Pai. Sabemos que o mal tem se levantado, Deus, sabemos que a injustiça, Deus, tem se apresentado, mas o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de amor, um Deus que se compadece para com a vida dos Teus servos, meu Deus. Faz o Teu milagre sobre a vida dos Teus filhos, atende cada clamor, a cada coração, a cada necessidade, oh meu Deus, para que o Teu nome mais uma vez venha a ser glorificado, e o mal, Senhor, venha a ser envergonhado, porque o Senhor é Deus de poder. O milagre está nas Suas mãos, e sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai em paz para o seu lar nessa noite, amados, confiando no agir e no mover de Deus, porque o nosso Deus é aquele que faz milagres sobre a vida daqueles que buscam a Ele em oração, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus, e você vai ser grandemente abençoado, você, o seu lar, sua casa, em nome de Jesus. As palmas louve e adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.